Bom, gente, como vocês podem ver, hoje em homenagem aos 75 anos do maior presidente da história do Brasil, eu estou com a camisa do Lula. Aliás, isso aqui é prata da casa, a gente mesmo que fez. E é sobre o Lula que eu tenho que falar, até porque não tem como a gente fugir, porque simplesmente é a grande liderança, cada vez mais reconhecida e protegida pela esquerda, que hoje defende Lula com muito mais afinco, toda a esquerda, e cada vez mais atacado, e muitas vezes com muito ódio, pela direita, que produziu essa pantomima que a gente vive, essa catarse louca de ódio no Brasil, que eu espero que acabe. O Lula, a primeira vez que eu não o vi, mas eu o ouvi, foi uma coisa realmente muito forte, aqui em Volta Redonda. Eu não me lembro exatamente o ano, mas no período que eu ainda era atleta, eu estava no campo treinando, e não sei se 76, 77, não me lembro exatamente o ano, mas por aí. Ele, uma liderança muito forte, a gente tinha ouvido falar do Lula e tal. Só que eu estava no campo treinando, na raia de arremesso e tal, de disco e peso ali que eu fazia. E comecei a observar no campo do Recreio dos Trabalhadores, aqui em Volta Redonda, né, dos trabalhadores. E era um complexo esportivo que ainda existe hoje, bem mais detonado, depois da privatização da CSN, privatização criminosa, que um dia pretendo ainda falar sobre isso. E comecei a observar uma quantidade de trabalhadores seguindo para o Recreio do Trabalhador, mas eu não sabia o que era, não tinha a menor noção. E aí comecei a observar que os passos dos trabalhadores não eram os mesmos. E a pessoa estava sozinha, eu estava em grupo, mas mesmo em grupo não era um papo, era assim, todos estavam andando dentro de um nível de concentração que eu jamais tinha visto o trabalhador em Volta Redonda. Volta Redonda nunca tinha tido uma greve assim, né? A CSN foi ter a partir da década de 80, até aquela de 88 que acabou morrendo 3 operários. Mas nesse período não. E tinha o pessoal ali que trabalhava no campo, que era o roupeiro e tal, da equipe de atletismo, também de handebol que eu jogava. E eu perguntei para um deles, o que está acontecendo? Eu estou vendo tanta gente indo lá para o lado do Recreio que eu comecei a ver que tem uma concentração lá. O ginásio ficava, sei lá, uns 300, 400 metros, mas a gente conseguia avistar todo do campo. E aí eu comecei a ver que o pátio em frente, que era um pátio grande, em frente ao ginásio, estava bem cheio. E eu comecei a observar que aquilo tinha um tamanho muito além do normal. Não era comum um pátio ficar cheio. O ginásio cabia ali 6 a 8 mil pessoas, mas eu nunca tinha visto. Eu fui atleta, cansei de jogar ali, um ginásio cheio. E observei que aquele dia tinha uma quantidade de gente muito além da conta e trabalhadores, né? Era uma coisa completamente nova. Tudo era muito novo, nunca tinha visto nada daquilo. Bom, quando eu cheguei, achei que as pessoas estavam de fora e ainda iam entrar, mais nada. Porque eu comecei a ouvir, lá onde eu estava, aquelas coisas que pareciam um gol no Maracanã, toda hora. Falei, pô, o negócio ali é meio forte mesmo. Eu não conhecia muita coisa do Lula, eu sabia da liderança dele, das greves ali, mas pouco, eu não sabia muito. Eu estava com a minha cabeça muito focada nesse período, no esporte e na música. E o que ocorre? Eu vou assistir, querendo assistir o Lula, lá de fora eu não conseguia ver. Assim, ponta do pé, mesmo tendo uma certa altura, não conseguia ver, estava muito lotado, não tinha a menor chance de ver o Lula em cima do... porque tinha uma espécie de auditório, né? Porque ali acontecia também peças e tal, passado, e shows, né? E eu não conseguia ver de jeito nenhum, e o Lula estava lá em cima falando, mas toda hora eu ouvia ele falando.
Mas ainda assim, pelo vestiário, eu tentei entrar, que você passava pela parte de fora e você chegava, o vestiário ficava praticamente no final da quadra, na altura ali do palco, né, onde o Lula estava falando. Só que tinha um problema. Como estava aquilo muito lotado, eu consegui sair do banheiro e enxergar, mas as pessoas olhando para o palco, mas eu não conseguia ver o palco, ficava um pouquinho à minha frente, assim, coisa de 2 ou 3 metros, não me lembro. Então eu não vi o Lula, eu só via as pessoas vendo o Lula e ouvindo ele falar. O que mais me impressionou, e me impressiona até hoje quando eu lembro daquela cena, eram os olhos cravados dos trabalhadores no Lula. Uma coisa muito forte. A força magnética que o Lula tinha, o tempo da fala dele, a pausa, a entonação, era uma coisa assim que eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Saí de lá realmente assim, impactado. Cheguei em casa e antes mesmo de eu falar, o meu pai falou: olha, quem está em Volta Redonda aí é o Lula. Meu pai tinha admiração por ele, pela luta, né, pelo trabalhador e tal. E o papai comentou isso com a mamãe na mesa e tal. Aí o papai tinha um jeito de falar, esse Lula é fogo, como quem diz. Não é brincadeira, ele é um cara de luta, né. E, bom, o resto da história do Lula, depois um amigo meu me levou ele para poder ver como candidato. Amigo de infância, eu encontrei com ele, virou jogador de futebol, jogou no Flamengo, estava fora do Brasil. Nós encontramos no Rio e ele falou: olha, vamos ver o Lula. E eu fui ver, saí de lá impactado na Cinelândia com ele e tal. Realmente, foi uma noite que eu fiquei também bastante impactado com ele. Aí eu vi o Lula falando ali na Cinelândia, muita gente falou, depois ele falou por último, e realmente ele era aquela figura que tinha um brilho absolutamente especial. Bom, os anos se passaram e eu me mantive ali, sempre me envolvendo com o PT, não me filiava, nada disso. Eu fui me filiar ao PT até numa situação de repúdio ao que fizeram com o Zé Dirceu. Então, em vez de eu querer sair ou desistir do mal, ao contrário, eu quis falar: não, meu irmão, não tem nada. O que aconteceu com o Zé Dirceu foi uma das coisas mais bárbaras e com um nível de armação das mais esdrúxulas, que um dia eu ainda vou parar para poder a gente montar todo aquele quadro, ponto a ponto. Eu pretendo fazer isso daqui a um tempo, sobre essa história dessa farsa ridícula do Mensalão. Pois bem, ontem, no Roda Viva, eu vendo o João Santana, uma coisa que ficou claro, né? A direita não consegue deixar de odiar o Lula. E jornalistas do Roda Viva refletem isso. Eles tentaram várias vezes encaixar o Lula em alguma coisa negativa. O Lula é Dilma, mas sobretudo o Lula. E blogs de direita não conseguem viver sem o Lula. A grande mídia não consegue viver sem o Lula. A Globo tenta anular o Lula. Vê se pode. A Globo perdeu 4 eleições para o Lula. Ela acha que ela vai anular o Lula. Quer dizer, muita falta de percepção da grandeza do cara e do próprio tamanho da Globo. Ela é muito grande, mas não pode tudo. Pode muita coisa, a gente sabe. Inclusive mandar no judiciário, que é um judiciário que já é praticamente... que é isso também, né? A gente fala que o judiciário se curvou à Globo, mas a Globo pregou para convertido. O judiciário brasileiro sempre foi pró-escravocrata. Sempre, isso é histórico no judiciário brasileiro. A cadeia brasileira é a cara do judiciário brasileiro. Quem que ele prende? Esse assassinato, esse genocídio dos negros nas favelas é a cara do judiciário, que não quer saber de punir os agentes do Estado que cometem isso, entendeu? Então não é um problema do judiciário com o PT, é com o pobre. O judiciário brasileiro juiz janta com rico, não janta com pobre, não vai a botequim, não tem vida comum. O juiz brasileiro é essa figura, ele é parte da elite.
entendeu? E não faz questão nenhuma de ouvir falar em povo, nada disso. Eu não sei de nenhum caso no judiciário, no Supremo, seja lá onde for, aonde o pobre fosse o grande centro das atenções, das decisões para beneficiar. Sempre é o rico. Isso aí. Então, se o Lula fez tanto bem para os mais pobres, lógico que ele nutriu o ódio da direita, que sempre detestou pobre e sempre que pôde explorou o pobre, o trabalhador. E o judiciário é a mesma coisa. Então porque é uma coisa que está ali, funciona por osmose, né? O sistema financeiro, a direita, o judiciário, essa coisa que a gente vê. Por isso o Lula foi condenado e preso sem prova e o sistema judiciário todo envenenado. Mas ele está envenenado bem antes do Lula, assim como você vê o bolsonarismo. O bolsonarismo não é do Bolsonaro, o bolsonarismo criou o Bolsonaro. É diferente, não foi o Bolsonaro que criou o bolsonarismo. Essa gente está aí odiando pobre, preto, desde que eles existem. E a gente conhece muito desse processo. Então é uma coisa muito mais rudimentar do que parece. É lógico que tem raízes profundas no preconceito racial no país, racismo mesmo, e inclusive ódio racial, que muita gente diz que não tem no Brasil, e tem. Entendeu? Inclusive de autonegação também. O Brasil não é um país simples, não. É meio aquela história do Tom, né? Não é para amador, para você entender esse processo todo. Mas ontem no Roda Viva, a história do João Santana, primeiro que eu fiquei bastante impressionado, eu nunca tinha visto ele falando, com a inteligência dele. Mas fiquei também impressionado com a burrice maior do que eu imaginava dos entrevistadores. Todos eles muito ruins, muito... chegavam a um nível de pareciam débeis, porque o cara é muito inteligente. Eles tinham uma noção que ele ia criminalizar Lula, Dilma, e ele não fez nada disso. Fez algumas observações lá e tal, entendeu? Mas ele, inclusive, não se curvou, não baixou a cabeça para ninguém, e todas as falas dele foram muito boas, inclusive dizendo que o Lula é a grande figura da história do país, é o centro desse processo. Deu a opinião política dele sobre como o PT deveria agir em relação ao Ciro, coisa que eu não concordo, mas o Jacques Wagner também não, porque também o Lula fica carregando a esquerda nas costas o tempo todo. Eu acho que também está na hora do Lula, chega de carregar um fardo tão grande, está na hora da esquerda também se organizar e mostrar que já é bem grandinha para poder caminhar sem o Lula, né? Agora, se o Lula quiser, tudo bem, ele tem força política para isso, entendeu? Agora, uma coisa está clara, o próprio João Santana falou, esse ambiente tóxico contra o Lula não vai acabar se o Lula for presidente outra vez. É um ambiente tóxico mesmo, mas não é contra o Lula, é contra o pobre. Que pobre? O pobre que o Lula ajudou muito, fez uma revolução social no país, que impulsionou uma mudança muito grande da estrutura do país. Então, aquela entrevista ela é emblemática para medir a temperatura do ódio, que o Santana, inclusive, falou bastante sobre a Lava Jato, como é que ela espalhou o ódio, que ele classificou como a maior campanha de marketing da história do Brasil, e é verdade. Só que é uma campanha de marketing justiceira que vinha junto com ódio, ainda citou 3 técnicas de forma de manipular a sociedade, de trabalhar com... E isso, ele está corretíssimo. Na verdade, ele fez uma exposição bastante objetiva da disputa política no Brasil. Eu não estou dizendo de partido, estou dizendo da disputa política do ponto de vista eleitoral. Muito boa a colocação dele, e logicamente aquele monte de pangaré que está ali para poder defender, aquele pessoal tucano que não sabe, hoje não é Bolsonaro, é meio Moro, mas não pode falar, entendeu? E aquela coisa, né? Aí ficou, mas não deixa de carregar dentro o ódio, lógico, que ele disse que vários jornalistas, era comum todo ano porque ele também é jornalista, e sabia
que todo ano elas pediam uma abertura nos jornais, uma licença de 3 meses para poder trabalhar com política, e recebiam em Caixa 2, os mesmos que ficam aí criminalizando Caixa 2. A fala dele foi muito boa, foi muito boa. Ele podia ter falado, né? O próprio Moro disse 2 vezes, uma hora que a Caixa 2 era o pior dos crimes, depois ele disse que nem crime era, depois ele disse que perdoava o Onix porque pediu perdão por ter feito Caixa 2. Essa coisa que ficou bastante clara. Ele foi, lógico, pisou em certas cascas de ovos, mas foi ainda assim uma entrevista que revelou muito essa questão central, que no fundo foi o próprio Lula. Então eu termino aqui dando os parabéns ao Lula e, para variar, dando meus furos. Esqueço de me apresentar, eu sou Carlos Henrique Machado, escrevo no blog Antropofagista. Peço para vocês aqui agora que vocês se inscrevam aqui no YouTube, que vocês deem aquele tinindo bacana aí, curtam e, se possível, também comente. E visitem. Inclusive hoje eu escrevi vários textos lá sobre essa questão do Lula no Roda Viva. Vocês vão ao blog Antropofagista, que tem o endereço embaixo aí, e lá vocês vão observar que a gente pede uma contribuição para tocar o barco da gente, se vocês puderem, qualquer valor que seja, para a gente tocar a nossa luta aí, que não está fácil. Cada vez mais as redes sociais estão afunilando a coisa em nome do grande capital, que está ficando complicado isso tudo. Então a gente está precisando cada vez mais da ajuda de vocês. Tá bom, gente? Eu me despeço por hoje e não posso deixar de falar de novo, ao dar um feliz aniversário, os 75 anos do maior presidente da história do Brasil, o grande Lula. Até.